Glória a Deus, igreja viva do Deus vivo, boa noite. Graça e paz seja com todos. Você que está aí na sua casa ou em qualquer outro ambiente, participando deste culto online, eu quero dizer a você que basta uma palavra nessa noite para que as coisas mudem, para que as coisas transformem. Estar aqui no ambiente da igreja, do templo, é muito bom. Existe uma atmosfera diferente. Existe algo diferente neste lugar quando nós nos ajuntamos aqui debaixo de uma unção coletiva. Mas eu quero dizer que aí na sua casa não é diferente. E eu lembro quando um centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu servo ele está muito doente lá em casa. E Jesus disse: eu vou lá para curá-lo. E ele disse: não, eu não sou digno que vá na minha casa, diga apenas uma palavra e ele ficará são. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. E Jesus disse: seja conforme a tua fé. E aquele homem foi curado por causa de uma palavra. E eu digo para você nessa noite, a palavra na boca de Jesus, ela tem o mesmo poder. A palavra na nossa boca, ela tem o mesmo poder que ela tinha na boca de Jesus. Porque o próprio Jesus, ele nos deu essa autoridade. O próprio Jesus, ele nos deu essa autoridade de usarmos o nome dele para fazer as coisas que ele fez e outras ainda maiores. Obrigado, louvor. Daqui a pouco eu chamo vocês novamente. Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente morava em um bairro lá de Belo Horizonte, e meu pai tinha uma rua, 2 ruas abaixo lá de casa, tinha um armazém, e era onde meu pai comprava as coisas, e naquela época tinha uma cadernetinha, e aí anotava-se na cadernetinha, no final de semana meu pai ia lá e pagava. Só que meu pai falava o nome das minhas irmãs, que poderiam ir lá para fazer a compra. Então ele autorizava que elas fossem lá e comprassem no nome dele. E quando eu falo sobre usar o nome de Jesus, eu me lembro muito disso, porque quando elas chegavam lá e pediam, era como se o meu pai estivesse pedindo. Mas talvez se eu chegasse lá, eu não tinha a mesma autoridade do que elas, porque talvez eu fosse comprar alguma coisa que não fosse necessário, fosse pedir alguma coisa que não fosse necessário. E é desse jeito que funciona o reino de Deus e a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Porque ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então era assim que funcionava, e hoje funciona desse mesmo jeito. Amém? Então aqui nesse ambiente, nós vamos ministrar uma palavra aí na sua casa, nós vamos ministrar uma palavra de vitória aí para a sua família, e você só precisa crer que assim será, como se você estivesse aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Mas o tema da ministração não é esse, isso é só uma abertura, uma introdução. Na verdade, irmãos, eu relutei muito para ministrar sobre isso que eu vou falar aqui hoje, porque eu não queria falar sobre esse tema. Eu estava imaginando que as pessoas já estão muito cansadas de ouvir sobre isso que eu vou estar falando aqui hoje. Não existem outros assuntos no Brasil e no mundo do que mais relevantes, mais falados, mais pontuados, tanto na mídia quanto no dia a dia das pessoas, do que isso que eu vou falar aqui. Então eu estava fugindo disso, eu estava tentando ministrar uma outra coisa, para que a gente pudesse estar com a mente mais voltada para outros assuntos. Mas pensando nisso, me veio uma inspiração, porque nós estamos ouvindo muito sobre pandemia, sobre coronavírus, sobre Covid-19, e muitas vezes as informações elas têm chegado, mas têm chegado de forma destrutiva nos ouvidos das pessoas. E nós, como igreja, como ministros da palavra, nós precisamos pegar essas informações
e nós precisamos instruir a igreja baseado na palavra, com foco na palavra. Porque existem, irmãos, para nós analisarmos um problema, nós precisamos analisar de diversos ângulos. Eu não posso olhar por um único ângulo e falar de um problema, a gravidade dele, mas eu preciso analisar de todos os ângulos. E esse momento que nós estamos vivendo, nós temos uma análise que está sendo muito bem feita pela pessoal da área da saúde, pelas pessoas envolvidas no assunto, mas nós precisamos também ter uma visão espiritual sobre o que está acontecendo hoje, principalmente no nosso país. O que nós estamos vendo hoje é que esse assunto, ele tem feito com que muitos crentes, com que muitas pessoas, elas têm ficado desanimadas, têm ficado com pânico, têm ficado com medo, têm ficado deprimido. E nós, como igreja, nós sabemos da gravidade do assunto, nós não negligenciamos isso, tanto é que nós estamos transmitindo cultos online, porque sabemos e somos obedientes a essas regras e a esses protocolos. Também choramos com aqueles que choram. Sabemos que muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, estão passando por um momento muito triste nesse momento, pelo fato das coisas que estão acontecendo. E nós somos solidários a eles. Nós não estamos aqui dizendo que nada está acontecendo e que está tudo mil maravilhas, se do nosso lado tem um irmão que está passando por problemas, se do outro lado tem um irmão que tem um parente que está passando com um problema. Então, fé, ela não nega os fatos, mas eu quero mostrar que existe uma visão espiritual sobre isso, e é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E para quem gosta de anotar, eu gosto de dar temas, de dar título, e esse título é A Igreja durante a Pandemia. Amém? Antes da gente entrar aqui no texto que eu vou estar lendo, que é o texto-chave, eu lembro muito, quando a gente começa a falar disso, eu lembro muito de Elias. Né? Se você pegar o livro lá de 1 Reis e for ler sobre Elias, ele foi um homem que ele tinha acabado de derrotar 450 profetas de Baal. Um homem cheio do poder de Deus, um homem que tinha pego um menino no colo, tinha orado e esse menino tinha ressuscitado, o filho lá da viúva de Sarepta. Um homem que estava ali eloquente, um homem que há pouco tempo ele estava orando para que Deus recebesse ali o sacrifício que eles estavam fazendo. Tinha os profetas de Baal e tinha ele como homem de Deus. E ele chegou até a brincar, ele falou, olha, fala mais alto, porque talvez Baal esteja dormindo e não possa te ouvir. Ou seja, ele estava muito tranquilo e muito confiante no Deus que ele cria. Amém? Mas depois de tudo isso, que ele eliminou os profetas, uma mulher se levantou e falou, olha, manda dizer para Elias que do mesmo jeito que ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele. Ou seja, uma ameaça de morte. E essa ameaça, irmãos, ela veio aos ouvidos de Elias e ela fez com que Elias perdesse a memória. Elias esqueceu de tudo aquilo que ele era e que ele podia em Deus por causa de uma ameaça, por causa de palavras de uma pessoa que estava prometendo que ia fazer algo com ele. Elias, então, ele começou a fugir daquela mulher e ele entrou e teve ponto de Elias pedir a morte. Depois ele foi para uma caverna, ficou em uma caverna, e eu começo a comparar quantas pessoas hoje perderam a memória. Sabe, irmãos, essa situação que nós estamos vivendo de pandemia tem feito muito cristão perder a memória. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. Você precisa resgatar a sua memória de quem você é em Cristo. Você precisa resgatar a memória de dezembro, janeiro de 2020, quando nós estávamos começando o ano, em que nós falávamos aqui do ano em dobro, do ano de grandes manifestações, um ano que seria uma bênção, um ano onde Deus iria transformar a igreja, vidas, e de repente, onde está aquela fé? Você acha que Deus desistiu de fazer aquilo que Ele prometeu que faria? Ou será que são muitas pessoas que desistiram de continuar crendo, porque aconteceu uma pandemia no país? Você acha que Deus, Ele é menor do que a pandemia? Irmãos, nós precisamos nessa noite, como igreja, resgatar a nossa memória de quem nós somos e o que nós podemos em Cristo. Não vamos negar os fatos e dizer que nada está acontecendo. Existe algo acontecendo, mas isso que está acontecendo hoje, irmãos,
não é nada comparado ao que ainda há de acontecer, porque a palavra de Deus diz que essa é uma leve e momentânea tribulação, se nós formos comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Então nós precisamos, nessa noite como cristãos, nós trazermos à nossa memória quem nós somos nele. Abra sua Bíblia para mim, por favor. A gente vai estar lendo aqui alguns textos. Eu convido você a deixar, inclusive, a sua Bíblia aberta, para facilitar a leitura. Se você não tiver com uma Bíblia, não tiver como ler agora, você ouça, anota a referência, e assim que puder, você faz essa leitura, porque é importante que todos leiam. O texto-chave é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo, nós vamos ler primeiro de 8 a 10 e depois de 16 a 18. Então, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Irmãos, em momento nenhum na palavra de Deus, houve uma promessa de que nós viveríamos sem problema nenhum na face da terra, que o mundo seria só paz e alegria. Não, pelo contrário, nós temos vários ensinamentos, várias advertências de Jesus, ensinando como lidar com situações adversas. Já tem um versículo que é muito conhecido, de Jesus falando: olha, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições, agora fiquem animados, tenham de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, ele também teve. A Bíblia, irmãos, ela é muito transparente. A Bíblia é muito transparente, nós como igreja, nós sabemos todas as coisas, nós não somos surpreendidos com as coisas que acontecem nesse mundo, porque existe um preparo, a palavra de Deus, ela nos prepara a passar por isso, e mais do que isso, além de nos preparar a lidar com isso, a palavra de Deus, ela nos prepara como dar resposta a todas essas coisas. Então existe também uma responsabilidade da nossa parte. Nós precisamos dar a resposta a tudo isso que está acontecendo, porque nós somos a igreja. Aleluia! Lá no livro de Êxodo, agora você não precisa abrir, mas eu vou falando aqui algumas coisas, você pode marcar aí para ler depois. Irmãos, o título aqui é a igreja na pandemia. Amém? A igreja na pandemia, ela é guardada. A igreja na pandemia, ela é protegida. A igreja na pandemia, ela é também preparada. Para quê? Para que outras pessoas possam se tornar igreja. Aleluia! A igreja na pandemia, irmãos, ela não pode se esconder. Ela não pode ficar dentro de uma caverna, ou ficar com medo, ou ficar em casa. É claro que ficar em casa nós vamos obedecer sim os protocolos. Não estou falando para você sair na rua e aglomerar. Mas eu estou falando que você, como pessoa espiritual, você não pode se acovardar diante desses fatos. Por piores que sejam as situações, nós como igreja, nós temos uma palavra, nós temos um Espírito que nos guia, que nos direciona, que nos dá o discernimento. E é isso que nós precisamos pedir a Deus. Senhor, qual é o discernimento para a minha vida nesse tempo? O que eu tenho que fazer? Quais são, ó Deus, as minhas atitudes nesse tempo? O que eu posso fazer, Senhor, para que mais vidas possam conhecer essa palavra e serem fortalecidos da mesma forma que eu estou sendo? Porque eu digo para você, irmãos, a âncora para nós é a palavra de Deus.
Não existe onde ficar pegando. As pessoas que não têm essa palavra, elas estão perdidas, elas estão procurando alguma coisa em que se segurar. Nós temos essa palavra, estamos ancorados, estamos seguros, sabemos em quem temos crido e precisamos levar isso a outras pessoas. Lá em Êxodo, capítulo 10, eu não recordo muito bem o versículo, mas fala da nona praga que foi enviada no Egito. Então lá fala desse jeito, que quando a nona praga foi enviada, essa nona praga foi a praga das trevas. Então houve densas trevas no Egito, ao ponto que as pessoas elas não conseguiam nem sair do lugar, de tantas trevas e tão densas trevas que existiam ali. E elas ficaram 3 dias paradas no mesmo lugar, sem poder se movimentar por causa das densas trevas. E o versículo continua e fala assim: mas nas habitações dos hebreus havia grande luz. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmão? Deus conhece os seus, Deus conhece a igreja, Deus sabe onde a igreja está, Deus sabe onde nós estamos posicionados, e onde nós estivermos posicionados haverá proteção. Depois, na 10ª praga, quando passou o anjo da morte, o sangue aspergido nos umbrais, o anjo pulava aquelas casas, porque eram as casas dos hebreus. Nós não somos hebreus, não somos judeus, mas nós somos a igreja, e eu quero dizer para você, Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde você trabalha, Deus sabe onde você anda, onde você estiver, haverá proteção sobre a sua vida, mas você precisa se posicionar como igreja. Nós precisamos nos posicionar como igreja, porque o medo faz com que nós venhamos perder a memória, e se nós perdermos a memória, nós não saberemos mais quem somos. Uma pessoa que não tem memória, irmãos, ela aceita facilmente informações que não são verdadeiras sobre elas. Eu assisti um filme há um tempo atrás, eu não sei o nome porque eu não guardo, mas uma moça sofreu um acidente de carro, foi parar no hospital e perdeu a memória. Chegou um rapaz lá que era apaixonado por ela, com fotos e tudo, e falou: eu sou seu esposo, e levou ela para casa, e eles ficaram vários meses juntos, até que a memória dela voltasse, ela descobrisse quem ele era. É só um exemplo. Quando uma pessoa não tem memória, ela acredita em qualquer coisa que falam sobre eles. E é isso que nós precisamos, irmãos, é trazer à nossa memória quem nós somos. E nós somos quem a Bíblia diz que nós somos. O Senhor ele já falou ao nosso respeito quem somos. E eu quero trazer aqui nessa noite 5 informações poderosíssimas sobre quem nós somos. A primeira informação sobre quem nós somos é que nós somos mais do que vencedores. Amém? E aí você fala assim, isso aí já virou um clichê. Isso aí já é... Todo mundo fala isso, somos mais que vencedores. Irmãos, nós somos mais que vencedores, porque está escrito lá em Romanos 8, 37. Eu vou ler para você, você não precisa abrir a sua Bíblia, se já tiver fácil aí, você abra. Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim: em todas essas coisas, ou seja, quais coisas? Problemas, ameaças, pandemia, doença, qualquer coisa, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais do que vencedores. Vencedor, irmão, é aquele que luta e vence. Mais que vencedor é aquele que nem lutou e já venceu. Mais do que vencedor é aquele que ainda nem aconteceu, mas ele já venceu. Eclesiastes, capítulo 3, diz assim que aquilo que é, já foi. E aquilo que há de vir, também já foi. Eu quero dizer para você, aquilo que é hoje, já foi. E qual que é o resultado disso? Mais que vencedor. Aleluia. Pastor, você não sabe a situação que eu estou aqui em casa. Mais que vencedor. Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando na área da saúde. Mais que vencedor.
Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando na área econômica. Mais do que vencedor. Irmão, nem poderes, nem altura, nem ano, nada pode mudar isso. Você é mais do que vencedor. Só você pode mudar isso. Quando você achar que não é mais que vencedor, quando você achar que não é digno de ser mais que vencedor, ou quando achar que as coisas desse mundo, as coisas que você pode ver, as coisas visíveis são maior do que as invisíveis, aí você mesmo se descaracteriza como mais que vencedor. Mas fora disso, nada pode mudar. Você é, eu sou, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Número 2, o nosso reino, ele é incorruptível. O nosso reino não é desse mundo. É por isso que as pessoas falam assim que a palavra de Deus é loucura. É loucura para quem não entende. Amém? Mas para aquele que tem o Espírito e entende, ela é poder de Deus. Nós não somos, nosso reino, ele é um reino incorruptível. Nós vivíamos antes, irmãos, sob um reino corrupto. Nós vivíamos antes sob um reino do pecado. Nós vivíamos antes, Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele nos tirou debaixo de uma opressão, debaixo de um reino de pecado, de sujeira, e nos colocou em um reino incorruptível, que é o reino do Filho do seu amor. O nosso reino não é desse mundo. Nós, como igreja, como nascidos de novo em Cristo, como assentados à destra do Pai em Cristo, ressuscitados com Ele, nós precisamos muitas vezes, irmãos, colocar a nossa visão nas coisas que são eternas. Nós precisamos olhar mais para as coisas que são lá do alto, de onde nós somos. Lá em Colossenses capítulo 1 diz isso, nós vamos ler daqui a pouco, nós precisamos atentar mais para as coisas do alto, para as coisas que são de cima, e não para as coisas terrenas, porque o nosso reino, ele é um reino incorruptível. Aleluia. Terceiro ponto, nós somos eternos. Amém? Você que está me escutando aí, que está assistindo esse culto, talvez você não vai entender isso, mas você é eterno. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A Bíblia diz, lá em João, capítulo 3, versículo 16, e eu acho que todo mundo conhece esse versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Para quê? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos eternos, irmãos. Se nós fecharmos o olho aqui, nós vamos abrir na eternidade. A morte talvez é a coisa que as pessoas mais temem nesse mundo. As coisas que as pessoas podem mais temer nesse mundo é a morte. Eu quero dizer para você não precisa temer a morte. Porque Jesus, ele já venceu a morte. Nós somos eternos. Nós fechamos o olho aqui e abrimos na eternidade, viveremos com Ele para sempre. Não existe, irmãos, nada nesse mundo, não existe nenhuma informação, nenhuma manifestação, nenhuma ameaça que possa mudar aquilo que já está dito a nosso respeito. Somente nós mesmos. Deus, ele não volta atrás na sua palavra, e Deus já designou, Deus já falou sobre nós. Agora nós podemos mudar aquilo que Deus falou, não aceitando o que Ele falou sobre nós. Aleluia. Vou tomar uma água aqui. Eu gosto muito de falar de eternidade porque nós fomos criados e fomos colocados na eternidade. Adão e Eva, eles estavam lá no Éden, no jardim. Ali eles viveriam eternamente. Mas aí a gente já conhece a história, não precisa entrar nos detalhes, eles pecaram, então eles saíram
da eternidade. Deus tirou eles da eternidade. E Deus colocou o homem num lugar chamado tempo. O tempo é diferente da eternidade. Na eternidade não existe tempo. Imagina a eternidade e imagina um risco na eternidade. Esse é o tempo. Não existe tempo na eternidade. Mas Deus colocou o homem num tempo. Deus está na eternidade, o Espírito dele dentro de nós, e nós vivendo o tempo. Depois, o plano de Deus não era que o homem vivesse no tempo. O plano de Deus é que o homem voltasse para a eternidade. Então Deus, a gente já conhece a história, envia Jesus. Jesus resgata, o plano de redenção ele funciona, e o homem passa a viver, a ser representado por Jesus à direita do Pai, como nós lemos lá em Efésios. Viver passa a ser eterno. A eternidade que o homem vivia no começo, o homem ele vivia na eternidade, isso na criação. Na redenção, Deus coloca a eternidade dentro do homem. Isso é tremendo, irmãos. O homem, ele tem a eternidade dentro dele. Se você ler em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A eternidade que o homem vivia na época da criação, hoje Deus colocou a eternidade dentro do homem, e essa eternidade, ela habita em nós por meio de Jesus Cristo, habitando em nós. Você precisa trazer à memória quem você é, e o poder que você tem, e a autoridade que você tem, principalmente depois da redenção. Porque a Bíblia diz que lá no Éden o homem vivia bem, e lá haviam 4 rios que fluíam, 4 rios, 4 braços de rios, e o homem estava ali no meio dos rios, andando na eternidade. Mas na redenção, a Bíblia diz que de dentro do homem fluem os rios. Na redenção, o rio flui de dentro de nós como uma fonte. Ele não fica parado dentro de nós, mas ele fica fluindo de dentro de nós. E quando nós perdemos a memória e esquecemos de quem somos, principalmente nessa época em que várias pessoas estão precisando do fluir desse rio, nós estamos estagnando e prendendo um rio dentro de nós. Aleluia! Estamos fazendo de um rio um lago. Mas a Bíblia diz que aquele que crê, como diz as Escrituras, no seu interior vão fluir rios. Você precisa pegar isso, irmão. Porque o rio, ele não flui de fora para dentro, mas ele flui de dentro para fora. Qual é a finalidade de um rio fluir de dentro para fora, senão para atingir outras pessoas? Senão para banhar outras pessoas que precisam de um frescor, de um rio. Lá tinha 4 rios, 4 braços de rios, que o primeiro chamava Pison. E se você pegar no hebraico, o significado de Pison significa aumento, largueza. Aleluia! De dentro de nós, irmãos, flui aumento. De dentro de nós pode fluir aumento para a vida de uma pessoa. Pode fluir largueza para a vida de uma pessoa. O segundo é Gion. E Gion significa... O que significa Gion? Gion, o primeiro é aumento. Gion, vou consultar. Aleluia. Correnteza. O segundo rio é Gion, significa correnteza. O que é correnteza? Braveza, força. E para que servem as correntezas, irmãos? As correntezas, elas despedaçam. Elas despedaçam as algemas que prendem outras pessoas. O terceiro rio é o Tigre. Tigre significa velocidade. Tigre significa velocidade. De dentro de nós pode fluir velocidade. Quantas pessoas estão paradas, estão precisando de um fluir de um rio na vida deles, para que eles possam ser velozes, para que eles possam ganhar velocidade. E o quarto e o último é o Eufrates. E Eufrates
significa frutífero. Se nós segurarmos, irmãos, se nós não deixarmos que esses rios fluam, se nós não permitirmos que esses rios fluam de dentro de nós, nós não vamos deixar frutificar, nós não vamos permitir que frutos sejam gerados na vida de outras pessoas. Na criação andávamos na eternidade, mas na redenção a eternidade está dentro de nós, esses rios fluem de nós. Nós somos eternos, passando ou não por problemas, passando ou não por dificuldade, passando ou não por tribulações, nós somos eternos. E em quarto lugar, nós somos a luz desse mundo. Aleluia! É engraçado porque Jesus disse assim, acho que lá em João, capítulo 8, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Mas lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele fala, vós sois a luz do mundo. Ou seja, o mesmo poder, a mesma autoridade de trazer clareza que Jesus tinha, ele está falando que nós também temos. E eu fico pensando, para que serve uma luz, irmãos? Você acende o farol do seu carro meio-dia? Você acende as lâmpadas da sua casa meio-dia, quando tudo está claro? Não. Nós usamos luz quando existe escuridão, quando existe trevas. Jesus não diria que nós somos a luz do mundo se ele não soubesse que haveriam trevas no mundo. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo. E essa luz ela não pode ficar escondida. Porque o que adianta você pegar uma luz, se esconder debaixo da cama, debaixo de alguma outra coisa? Essa luz ela precisa entrar em meio às trevas para que ela possa trazer clareza, para que ela possa trazer resposta, para que as pessoas que estejam em trevas tentando enxergar alguma coisa, de repente a luz acende e essas pessoas começam a entender qual é o caminho que elas precisam trilhar, porque estão em trevas, não conseguem enxergar o caminho. Vós sois a luz do mundo. Você não pode esquecer que você é a luz do mundo. Você é a igreja. Você é a resposta. Você, onde chegar, você tem que trazer a clareza, você tem que iluminar. Jesus não disse que você era um pisca-pisca, mas Jesus falou, você é a luz. E é por isso que eu entendo que a palavra de Deus diz que Ele é o Pai das luzes, porque nós somos as luzes do mundo. Para que vale uma luz, irmãos, se tudo estivesse claro? Qual seria a nossa utilidade como luz do mundo, se tudo estivesse claro? Em quinto lugar, você vive, eu vivo, nós vivemos pela fé. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Bom, Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo, aleluia, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não compraz nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.
O meu justo viverá da fé. O que é fé, irmãos? O próprio livro de Hebreus fala que fé é certeza do que espera e convicção do que não está vendo. Se eu estou vendo, não é fé. Se eu posso ver, não é fé. Nós viveremos da fé porque nós não estamos vendo tudo isso que eu disse aqui sobre nós, afirmações vindas da Bíblia, que muitas vezes nós não estamos vendo, mas é pela fé. Se eu não creio nisso que eu falei aqui, se você não crê, você não está vivendo da fé. E muitas pessoas têm achado que fé é apenas para adquirir um bem. Eu vivo da fé, eu não tenho nem R$1 no bolso hoje, mas eu creio que amanhã vai chegar. Amém, isso é fé. Mas viver da fé está muito além disso. Viver da fé está muito além disso. Viver da fé é nós sabemos que podemos passar por todas essas coisas e permanecermos mais que vencedores. Viver da fé é crer nessa palavra e saber que nada vai falhar, que nada vai mudar daquilo que Ele falou a nosso respeito. Viver da fé é ter a convicção de que um dia Ele voltará e nos levará. Isso. Nós, como igreja, precisamos pensar nisso. É muito bom, irmãos, nós nos preocuparmos em formarmos uma faculdade, em fazermos cursos, em trabalhar, em possuir patrimônios, riquezas. Isso é muito bom e Deus agrada que os seus filhos vivam dessa forma. Mas eu quero dizer para você, quando Jesus arrebatar a igreja, Ele não vai esperar ninguém terminar um curso. Na hora que Ele tiver que voltar, Ele volta. E se tiver no meio do curso, vai no meio do curso. Se tiver acabado, vai. Mas se não tiver, se tiver que começar, porque essas coisas não prendem e não seguram o retorno de Jesus. Mas se tem uma coisa que prende, que segura, é o que a Bíblia fala, que Ele pede para que nós venhamos pregar o Evangelho, para que todas as criaturas saibam, para que todas as pessoas elas conheçam quem Ele é. Nós precisamos ganhar, irmãos, o máximo de pessoas para Jesus. Uns ganham falando, outros ganham calado, uns ganham com testemunho, outros ganham evangelizando, mas nós não podemos esquecer que ganhar almas é preciso. A igreja, nesse contexto todo que nós estamos vivendo, é o momento da igreja ser Jesus na terra. É o momento da igreja ser a luz do mundo, ser o sal da terra. É o momento da igreja atuar como aquele que vai resgatar aquele que está perdido e mostrar que existe uma solução, que existe um caminho. Eu fico imaginando isso quando a gente está num shopping, numa escada rolante, a gente subindo e as pessoas descendo, às vezes a gente olha, nunca mais vamos ver aquelas pessoas. E às vezes no mundo espiritual está assim, pessoas subindo e outras descendo. Mas de repente, se num momento você falar, Jesus ama você e tem a solução para a sua vida, pode ser que essa pessoa ela mude a sua trajetória de vida. Pode ser quando você olhar para trás, ela está lá embaixo, no último degrau, subindo junto com você. E é isso que Deus espera de nós nesses dias. Nós como igreja, é isso que o Senhor espera de nós, que essa palavra alcance o máximo de pessoas, que nós possamos entender quem nós somos, trazer à nossa memória por que nós estamos aqui, por que nós somos luz, por que nós temos todo esse potencial que o Senhor investiu em nós. Não foi porque nós somos bonitos e vamos ficar numa boa, não, mas Ele mesmo diz, vá e dê frutos. Nós precisamos despertar para isso, igreja. Nós precisamos despertar para esse tempo. A igreja precisa se movimentar para ganhar almas. Ah, mas não pode agora, pastor, fazer evangelismo. Não pode, mas usa o celular. Usa o Instagram. Usa o Facebook. Usa o WhatsApp. Usa o Telegram. Você vai na padaria. Fala com a menina do caixa.
Por isso que eu coloquei como tema a igreja na pandemia. A igreja, irmãos, ela não pode... Talvez a gente está orando para que a pandemia acabe. Amém, vamos orar mesmo, vamos terminar com essa doença, com essa miséria que está acontecendo. Nós vamos orar e em nome de Jesus vai acontecer, eu declaro isso. Mas nós estamos deixando aquelas pessoas que estão próximas da gente sem ouvir a palavra. E essas pessoas seriam mais um nesse grande exército. Aleluia. Eu queria chamar o louvor aqui à frente, já vou estar terminando. Traga à memória quem você é. Sai desse esconderijo, irmão, você é crente. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você é revestido de poder, de autoridade. Você tem a resposta para as pessoas. Aleluia, você tem o que a palavra diz que você tem. Não permita que o diabo engane você. Não permita que essa voz de Jezabel que chegava para Elias chegue até você falando, vai morrer, ai, vai morrer. Jezabel falou a Elias, você vai morrer, igual morreram os profetas. E olha, essas ameaças têm chegado aos ouvidos de muita gente, e tem feito essas pessoas ficarem deprimidas, ameaçar, vou morrer. Não, você vai viver. Aleluia, para contar os feitos do Senhor. Tome posse dessa palavra. Saia de dentro dessa caverna, entenda que Deus tem um propósito na sua vida para esse tempo. Deus tem um propósito na vida da igreja para esse tempo. Não existe nada mais essencial nesse tempo, irmãos, senão a igreja. Senão essa palavra, irmãos. E essa palavra ela é tão acessível hoje, principalmente no nosso país, que você acessa do computador, acessa do celular, acessa até de alguns relógios digitais que existem aí. Oh, aleluia! Você pode mudar a vida de muitas pessoas. Oh, aleluia! Mas você precisa crer, você precisa andar em fé, você precisa viver pela fé, e você precisa entender que nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo neste lugar. Igreja é eclésia, foram os tirados para fora. O corpo de Cristo, onde nós andamos, o corpo de Cristo está em movimento. Onde nós chegamos, o corpo de Cristo está em movimento. Aleluia. E eu quero dizer para você que ainda não fez essa confissão. Irmãos, algumas pessoas falam assim, se não for pelo amor, é pela dor. Não tem nada disso não, irmãos. É pelo amor. Jesus não coloca dor em ninguém para que venham para Ele, pelo contrário. Você tem livre-arbítrio. Não é pelo medo, eu estou com medo, eu vou aceitar Jesus. Não, medo não converte ninguém. Medo traz doença, depressão. Mas é por quem Ele é. E pelo que Ele fez naquela cruz, por mim e por você. Ele não pensou nele mesmo, Ele pensou em nós. E Ele se entregou para que eu e você saíssemos da condição de lamaçal de pecado e fôssemos transportados para um reino incorruptível, que é o reino do Filho do seu amor. Eu não preciso dar motivos para você entregar a sua vida a Jesus. Além desse, eu convido você a ir na sua casa, você que quer fazer isso nessa noite, você que entende, você que compreende
tão grande amor, tão grande proteção, tão grande cuidado, tão grande preservação, tão grande salvação. Você pode fazer isso aí na sua casa. Você pode confessar Jesus aí onde você está. Basta você levantar uma das suas mãos e fazer essa oração comigo. Pai, eu te recebo nessa noite como o meu único e suficiente Salvador e Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, perdoe os meus pecados. Aleluia! Eu quero viver uma nova vida em Ti, Senhor, como filho. Aleluia! A Bíblia diz que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Se você fez isso, você pode falar no chat. Você pode também ligar para o telefone da igreja que vai aparecer aí embaixo do vídeo. Daqui a pouco, embaixo da sua tela, vai aparecer o telefone da igreja. Você pode usar esses dois meios de entrar em contato conosco. Mas você que andou pelos caminhos do Senhor e por algum motivo a sua memória, ela foi desgastando ao longo do tempo e você esqueceu de algumas coisas, de quem você era. Mas nessa noite você resolveu se reconciliar com Ele. Eu convido você a fazer essa mesma oração, mas uma oração de reconciliamento. E coloca também o seu nome aí no chat ou no telefone da igreja. Nós vamos estar orando, e eu quero estar orando agora pela sua vida. Eu quero estar também orando agora pela sua família. E eu quero orar por cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que irão nos assistir depois. Porque pode ser que você não esteja online agora. Você vai assistir esse vídeo amanhã, depois de amanhã ou a semana que vem. Eu quero dizer que a bênção que está sendo liberada aqui nesse momento, ela não tem validade. Você pode assistir esse vídeo daqui 10 anos. A bênção que está sendo liberada aqui, ela vai alcançar você onde você estiver. Não tem prazo de validade. Aleluia. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por cada família que está nos assistindo agora, seja online ou após esse culto. Eu declaro, Pai, favor de Deus sobre a vida deles, ó Pai. Eu lanço uma palavra, Senhor, sobre essas vidas agora, e eu declaro proteção. Oh, aleluia. Eu declaro, Senhor, livramento. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cobertura espiritual, Pai. Eles guardados. O mundo pode estar em trevas, mas nos lares deles haverá luz. Nas nossas casas haverá luz. Declaro luz, Pai. Luz, luz. Em nome de Jesus. E cada dia mais, Senhor, cada dia mais luz. Luz gerando luz. Aleluia. Luz gerando luz. Luz gerando luz. Onde havia trevas, luz. Onde havia trevas, luz. Luz. Luz gerando luz. Aleluia. Em nome de Jesus, eu ministro saúde divina, abertura de olhos espirituais, de ouvidos espirituais. Eu ministro ousadia, eloquência, intrepidez, coragem.
Eu ministro graça sobre graça. Todo medo saia. Todo medo saia. Em nome de Jesus. Assim é, Pai. Eu oro também pelo nosso país. O Brasil é do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, por cada hospital. Oh, Pai, abençoe a vida dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que estão à frente cuidando de vidas. Oh, Senhor, abençoe o psicológico delas, o emocional, a saúde. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eles como verdadeiros soldados do Senhor, fortes, ó Pai, nenhum mal os tocará, Senhor, mas eles serão usados como instrumentos do Senhor, para cuidar das vidas, para cuidar das pessoas. Oh, Pai, abençoe, Senhor. Abençoe a saúde do nosso Brasil. Abençoe os políticos. Abençoe as famílias. Abençoe a tua igreja. Os teus filhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, que você seja abençoado. E que essa palavra produza frutos. Aleluia. Mateus capítulo 28, no finalzinho do livro de Mateus, Jesus diz assim: e eis que eu estarei convosco. Aleluia. E eis que eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Hoje, ontem, amanhã, depois de amanhã. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Deus está com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.